Como é que foi a pandemia, cara, para vocês, escritório? Foi sem dúvidas o momento mais difícil profissional que a gente atravessou, né? De uma hora para outra, a gente viu um negócio virar pó. E eu sempre defendi que valuation de escritório de advocacia é algo complicado, porque a história de É. advocacia é formada por pessoas. As pessoas que fazem o valor hoje, se essas pessoas não estão, qual é o valor de um escritório que não vai ter a partir de amanhã mais o Carlos Ernesto? Será que ele tem o mesmo valor do. Então, de alguma forma, o medo, primeiro o medo pessoal de vida de cada um de nós, das nossas famílias. Depois, um mercado que precisou travar absolutamente, fechar, parar. Quem não precisou, e isso não é demérito, aproveitou o ambiente fértil para renegociar contratos, e você teve que criar um avanço tecnológico de 10 anos em 2 meses. Era inconcebível a gente imaginar que você vai ter uma estrutura toda de home, quando aquilo, no fatídico 19 de março ou 20 de março, que baixou o Uhum. decreto, era inconcebível você imaginar isso. Então, quando baixou o decreto e começaram a vir suspensões de contrato, paralisações de pagamento, a, de, de, por alguns instantes eu falei, rapaz, vai ser duro o negócio. Mas, por outro lado, a gente sempre teve uma gestão muito responsável do nosso negócio, né? Uhum. Quem trabalha com advocacia com estrutura um pouco maior faz conta de detalhe. Uhum. Então, a gente tinha algum tipo de colchão, sacrificamos os sócios e não colocamos assim, não nos valemos de nenhum posto de trabalho sequer. A gente manteve todos os nossos advogados religiosamente em dia, recebendo o mesmo valor, ninguém foi demitido. E aconteceu uma coisa super interessante, isso foi mais desafiadora, mas ao mesmo tempo foi muito importante para a gente. Aconteceu de em maio a gente ganhar a cotação de duas grandes companhias que a gente estava em bid há um ano. Então, a gente contratou umas cerca de 40, 50 pessoas que eu nunca vi. Naquela altura, eu nunca tinha visto. Não Uhum. sentei. Eu era muito novo. Você contratar uma pessoa, se olhar nos olhos, dizer o que espera, o que a empresa, do que a história espera dessa pessoa, é muito estranho. Para trabalhar de home, né? Então, Contratou online. online, Ah. porque a gente ganhou as cotações na nossa área, perfil de cliente da gente. O processo de gestação de uma cotação é muito longo. Não é incomum que seja de um ano, de 2 anos. Então, quando tombou de ganhar, não podia dizer, espera um pouquinho, não. Vamos lá e vamos para Uhum. cima. Então aconteceu isso, mas isso também respondeu por um orçamento novo que a gente não tinha, e foi importante, mas foi interessante por esse aspecto. No fim do dia, graças a Deus, de uma forma geral, aí eu falo do ambiente meramente profissional, tá? A gente conseguiu passar, cheio de arranhões, mas também com uma série de aprendizados. O valor que você dá às coisas enquanto pessoa, você leva isso para o seu trabalho. Saber que um escritório é feito de pessoas e de clientes. A Uhum. nossa relação é muito interpessoal. Então, eu sofria e torcia por cada negócio, saber como é que esse negócio aqui vai sofrer na Uhum. pandemia, mas a gente saiu mais unido enquanto Uhum. sócios, melhores enquanto escritório, e estamos aí. Tem acontecido. Os ensinamentos, eu acho que os legados que a pandemia deixou, eles serão eternos. É. Muita gente aprendeu, né, com a pandemia, né? Que a gente ainda tem muita gente que não aprendeu, mas empresarialmente falando, Ela deu lição. deu lição. Água no nariz. Quem estava com água no nariz na pandemia, afogou. Afogou, porque necessariamente É. Quem, por exemplo, quem sobreviveu à pandemia, meu amigo, dificilmente morre agora, é isso aí. né? Porque acaba teve que tirar lei de pedra, literalmente aí, tendo que se virar, cortar na própria carne, como você falou, né? E muitas vezes isso somado a reveses pessoais que afetam diretamente a sua vida empresarial, né? Assim, se eu consigo hoje me dedicar
a minha advocacia 24/7 é que eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos compreensivos, eu tenho uma estrutura de família e de saúde que me dão a base sem a qual eu não conseguiria estar pensando nisso. Então, se já está difícil na pandemia pela dificuldade própria do mercado, Uhum. muitas pessoas ainda perderam entes queridos, ainda tiveram que atravessar momentos pessoais de uma doença, de internações. Então, olha, foi. E o brasileiro, especialmente, é um povo desacostumado com isso. Assim, quem na sua geração, na geração dos nossos pais, vivenciou uma situação dessa? Os europeus tiveram a guerra com impactos muito diretos para o que eles são, para a essência deles. Nós não. O Brasil é um país que não tem problema por dificuldades geográficas. O Brasil é um país que não guerreia, não participa, não é bélico. Então, a nossa guerra das nossas gerações, do meu avô, foi essa. Então, e ela foi uma senhora guerra. Isso aí é um problema no Brasil, não ter tido essa experiência, Talvez, viu? Eu acho que talvez. a população. Porque uma guerra ou um problema dessa natureza, ela une mais a Sem população, dúvidas. né? E por nós não termos passado isso, né? Que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, mas muito, Hum, muito light, muito faz de conta ali, o pouca Brasil gente, né? participou, o povo não. É É, isso. Então, o exato, povo não exato. viveu O isso, povo não né? viveu. Então, assim, por exemplo, você vê hoje o que, que nós estamos vivendo aí, uma guerra da Ucrânia, todo mundo está assistindo a guerra online. É, Né? Então a guerra ela está sendo transmitida online. Você vê diversos perfis de Instagram, né, mostrando cenas de guerra, trincheiras, né, cara, coisa que era inconcebível, né? E a sem dúvidas. tecnologia hoje vai deixar rastros, né? A gente só via filmes de guerra, né? Eu É sempre isso. gostei de assistir filmes de Também. guerra, cara. Segunda Guerra Mundial, todos os filmes que tinha de Segunda Guerra. Também gosto da história. Primeira Guerra, poucos filmes, né? É, Retrataram, mas Segunda Guerra era muito rica de filme. diversos. Então, assim, é interessante ver a união do povo, né, em prol do nacionalismo. Pronto, chegou no cerne da questão que é, nós não somos nacionalistas, mas um nacionalista não é aquele exagerado, é aquele cara que, pô, defende o país, não quer saber de político A ou B não, cara.